galera, passando aqui para dar aquele recado maroto para vocês. Você que gosta de fazer apostas esportivas, a Bet7k é a nova parceira do Futebolaço Podcast. O seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. Indicando um amigo, você ainda ganha R$20 também para poder apostar. Bet7k, parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quer fazer sua aposta segura? Vem pra Bet7k. Otto, eu sou favorável à vinda da SAF justamente por toda essa bagunça, desculpa até o termo meio forte, essa suruba que é a política do Vasco. Sim, Você relatou meio sem pausa, emendando um assunto no outro. Então você falou aqui da fraude da eleição da última que o Eurico participou da urna 7. Você citou a divisão que teve da sua saída da gestão do Eurico para entrar na do Campelo. O Campelo, para mim, ele não pode reclamar de nada do que ele viveu. Em que sentido? Tem um ditado popular que eu acho que é muito correto: o que começa errado acaba errado. Sim. Eu acho que o Júlio ganhou a eleição, a forma como ele entrou foi muito errado. E aí você parte do princípio de que começa errado, meu irmão. Tu vai passar 3 anos ali de guerra. E aí qual é o problema? É diferente que ali é um clube de futebol, a gente subentenderia que por ser vascaíno, mesmo puto com a sacanagem, não vamos fazer nada para prejudicar o clube. Mas revoltado com a forma como o Campelo entra o que você falou, os interesses pessoais acima do interesse do clube. E tem aquela frase polêmica e forte do Roberto Monteiro: quem me entregar a cabeça do Salazar. Então você vê que o Vasco caminhou para esse enfrentamento. Eu nesse dia da eleição, né, que o Júlio deveria ser, concordo plenamente, independente de qualquer coisa, ele, naquela eleição, até porque a gente se fala nisso, pode misturar para essa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá falando dele com o Eurico, 2018, que é que o Campelo assume. Que aí que foi a... Mas aquela ali, na interna, já se falava... Eu tenho até, naquela época, eu participava de muitos grupos. Hoje não. Mas eu até antes da eleição, efetivamente, na Lagoa, tem uns 10 dias antes, eu faço um áudio, que eu fazia muito áudio, eu falava o que ia acontecer. Porra, no dia seguinte, o Roberto Monteiro me liga: porra, tu não tem vergonha não, rapaz, tu tá lançando coisa aí. Eu falei: ô, rapaz, tu vai contar cascata pra quê? Porra, pra cima de mim, que, pô, eu sou cascudo. Eu antecipei aquele golpe. E, porra, e aconteceu. E, pra mim, mais recente, e concordo plenamente contigo, e eu falei pra muita gente ali, falei: ó, o que aconteceu hoje aqui é uma coisa muito forte e o Vasco vai pagar por isso. Porra, o cara que não era o Campelo eleito presidente, a turma gritando o nome do Eurico. Concordo plenamente contigo. Isso aí É verdade de que o Campelo negociou com o Eurico para ele entrar? E assim, eu quero te ouvir porque você era integrante da parada na época lá. Muito se dizia externamente de que o Eurico escolheu para quem perder, porque ele tinha uma rivalidade muito forte com o Júlio naquele momento. Sim. E para muita gente o Júlio, ele não soube se articular politicamente quando ele vai para dar entrevista. Eu sou o presidente já naquele rolê. Ele ali, olha ali, aquilo ali, ele foi infantil da parte dele. Concordo. Foi infantil. Só que foi a deixa o Eurico malandramente, tá certo? Junto com o Roberto Monteiro, porque já existia essa conversa. Vamos lá. Qual era o grande problema? Ganha o Júlio com a turma dele. E ele ia entrar pesado porque as contas do Eurico de 2017, que era da minha competência, só ia ser julgado em 18. Tava solta. Não, o que eu digo era um negócio bem errado mesmo. E tava solta. Ganha o Júlio com a turma dele. Ele ia delatar as merda tudo. Então, infelizmente, aí outros, por outros interesses, fazem esse acordo, que já existia, que eu tô te falando, essa conversa. Antes da eleição até. Antes da eleição. Então tu já sabia que o Júlio já nascia morto ali para aquela eleição.
Porque, na verdade, pra quem não lembra, a composição daquilo ali é o seguinte, isso eu acho errado também. 60-60, amigo, olha só, ele 60-60 no conselho. Não, mas eu vou voltar antes disso até. Eu lembro muito claramente a cobertura daquilo ouvindo no rádio na Tupi. Tinha na época o Horta concorrendo, tinha o Júlio, mais atrás o Campelo era candidato, ele abre e junta com o Júlio, porque tinha o entendimento que esses grupos fragmentados não tinham condição de ganhar do Eurico sozinho. Teria que se juntar as chapas para tentar juntar os votos para ganhar o Eurico na urna. Perfeito? Inclusive, no dia da eleição, vai a chapa do Júlio, que é o Júlio candidato e o Campelo vice. O Horta ainda era candidato. Tanto que ele abre, pede para os eleitores dele passar o voto durante. Não. Ali quem... Eu ali posso falar que eu fui o grande articulador junto com... Porque, na verdade, ali, a minha, eu não queria que o Eurico continuasse. Tá certo? Voltando um pouquinho, eu lá atrás falei pro Júlio que o Júlio, se ele vem sozinho naquela... Ele não ganha. Não, ganha. Ganha. Pro sócio ele ganhava. Ele ganharia no sócio. Ganharia no sócio, sim. Mas aí ele teria que ter uma chapa pura dele. Ele teria que ter uma chapa pura. Pra ele não tomar essa banda que ele tomou lá na frente. Lógico. Quando ele saiu, e aí foi numa reunião de conselho deliberativo, que foi, eles iam anunciar a união, que era o verde com o amarelo. E eu chamei ele, e tenho testemunha, Ricardo Figueiredo, que até hoje... Chamei ele e falei, cara, tu vai tomar um balão. Como é que tu vai dar 60 cadeiras pro Roberto Monteiro, cara? Tu tá doido? Porque, cara, na política, ou o cara faz a chapa dele pura. Pra ele, se ele com 120, eu acho que ele ganharia com sócio. Ele seria o cara... Ele teria tempo para trabalhar ali e ele ganharia. Só que quando ele fez isso, aí que era a certeza da vitória, e qual foi o acordo? Ele presidente, Campelo vice. Só que com aquela história que agora, jogador, qual foi a desculpa do Campelo? Ah, não, demos... Ele tomou uma banda lá no foi negociar sozinho. Isso. E aí, porra, aí esse grupo, 3 meses depois, rompe. Que, na verdade, Diguinho, o que acontece? A identidade Vasco era que comandava. O Campelo era um funcionário do Vasco, médico, muitos anos, não tinha vivência política nenhuma, e ele, ali, a chapa forte era quem comandava era o Roberto. Para tu ter ideia, ele tinha 13 vice-presidentes, 13 da chapa dele. E o que acontece? Quando eles brigaram, o Roberto fez a reunião lá com a turma dele, pediu para a turma, ó, todo mundo vai pedir demissão. E todos, lembra que os 13 pediram demissão, fizeram o coletivo e tudo, mas que nós vamos cortar a cabeça do Campelo, que foi a frase do Salazar. Entendeu? E ali começou, cara. Só que o Campelo também foi inteligente. Quando ele viu que ele era o presidente, mas os caras que estavam comandando o clube todo, cara. E aí romperam, mas, porra, tu imagina, o cara já começa errado, como você falou, aí 3 meses depois já dá errado, mais ainda, e fica a guerra. E só pra gente não passar sem frisar essa parte que eu acho importante. Houve, então, um acordão de fato mesmo com o Eurico ali. Sim. E ali especificamente, o que era o grande problema? A aprovação das contas do Eurico. Entendi. Ele tirou a presidência do Júlio pra aprova minhas contas lá, não quero nada, só aprova minhas contas, e eu também não vou perder pra ele, porque tinha uma briga feia deles, ele falava que o Júlio era um desempregado, tinha aquela treta entre os dois lá. E ali nós fomos, aí eu, na verdade, fui eu só que votei contra, tá certo? Aí o Edmilson e tal, mas só que eu lá fiz todo o levantamento e as coisas que tinham tá lá documentado no clube. Só que o Conselho Deliberativo aprovou a responsabilidade de quem aprova. Então, eu tenho, aí você está falando, então eu venho muito ativo nisso aí, e agora, com a questão da Mais Vasco, que foi escolhido por causa até do que minha vivência de eleição, de tudo, ó, eu tenho o cargo de presidente da Assembleia Geral e tenho, Dieguinho, uma grande
Isso aí você pode até fazer pesquisa. Não dá na palma da mão, tá? São poucos homens que têm 2 cargos de poder no Vasco. E eu sou um deles. Tá.